Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo no canal Baú do Cruzeiro. E no vídeo de hoje eu vou fazer um react aqui de algumas partes que eu selecionei da coletiva do Seabra, porque aparentemente a gente não tá vivendo no mesmo mundo, né? Se ele conseguiu me irritar, que sou um cara que apoia ele, que defende o trabalho dele, imagina vocês, né? Então eu vou dar play aqui em alguns trechos que eu selecionei, eu vou pausando e vou comentando conforme eu acho necessário, beleza? Então vamos lá, galera. Equipes que estão tendo muito tempo além do nosso para jogar a mesma partida. Então o Vitória jogou sábado contra o Bahia e 9 dias depois enfrentou a gente na segunda-feira. Cara, aqui já começa um problema pra mim, porque o Cruzeiro, antes do jogo contra o Palmeiras, o Cruzeiro teve muitos dias para se preparar, e no jogo contra o Fortaleza também, né? O Cruzeiro teve tempo para se preparar para esses jogos e jogos que o Cruzeiro não venceu. Então, meio que soa como desculpa para uma derrota que a gente vê que o Cruzeiro também teve em algum determinado momento da temporada essas mesmas oportunidades aí de ter o calendário vazio para poder se preparar para os jogos e o resultado não veio, né? Então já começou aí me incomodando essa parte da declaração dele. Certo? O Inter jogou o último jogo no sábado passado e jogou 8 dias depois hoje. E nós estamos jogando jogos no meio da semana, com tudo que um jogo de meio de semana exige. Uma outra é sobre... Só para comentar, cara, jogo meio de semana, tipo, o Cruzeiro se reforçou, vai se reforçar mais no final do ano para competir em vários campeonatos. Isso vai acontecer com todos os times, não é só com o Cruzeiro, não. Então, por exemplo, pensando aí numa continuidade do trabalho dele, caso ele reveja alguns conceitos, isso aí vai ser normal, vai ser rotina para ele, né? Então, se ele não consegue trabalhar assim, ele não pode trabalhar em time nenhum do Brasil de grande porte. essa opção do Ramiro em começar o jogo, o Wallace ficar no banco de reservas. Qual foi o motivo, Seabra? Bem, o Wallace é um jogador muito importante. Essa justificativa aqui que ele dá pro Wallace não jogar, eu achei bacana, eu achei que tava coerente, e é isso mesmo, o jogador vindo da Europa, vocês vão ver o que ele vai falar aí. Só que a parte do Ramiro, cara, Jesus. Muito experiente, muito qualificado, e que está iniciando uma temporada esportiva, tá certo? Ele fez um primeiro jogo de 90 minutos contra o Boca. Uma semana depois, ele fez um jogo que jogou cerca de 80 minutos. Precisamos fazer essa progressão inicial com ele aí de umas 3 partidas, pelo menos, dando esse prazo de recuperação. A minha ideia... Isso aqui é bacana, tá preservando o jogador, é um ativo do clube, isso aí ele tá certo. Em relação a ele contra o Fortaleza, que ele entrasse no segundo tempo do jogo do Fortaleza. Nós estávamos perdendo o jogo e precisávamos de um time com soluções ofensivas naquele momento, então, por circunstâncias do jogo, ele acabou não entrando. E aí hoje se repetiu novamente, tá certo? Então, a minha ideia era que ele entrasse hoje, ter uma minutagem controlada, porque se você inicia com o jogador, é difícil você controlar a minutagem dele. Então, quando você... Isso aqui eu não entendi. Se você inicia com o jogador, é difícil você controlar a minutagem dele. Não, ué. Se o jogador pode jogar 60 minutos, ele vai jogar 45 mais 15, ué. Quando der os 60 minutos que ele pode entrar em campo, você tira ele, ué. É melhor você começar com o que você tem de melhor e depois você e tentar fazer o resultado do que você correr atrás do resultado, né? Então, essa justificativa assim de controlar minutos, eu não entendi. Ele é o treinador, ele tira o jogador a hora que ele quiser, ué. Inicia com ele como suplente, você pode ter esse controle de minutagem. Eventualmente, uma circunstância do jogo não vai te permitir colocá-lo, mas ainda assim a gente sabe que o foco é que ele tenha uma recuperação, uma preparação adequada para entrar com segurança no próximo jogo. A partir do próximo jogo, que é o terceiro jogo, imagino que ele já vai... Eu só não sei se você vai continuar aí no Cruzeiro para poder treinar o Wallace, né? A melhor versão dele, porque algumas escolhas que você tem feito aí, meu amigo, tá difícil defender, tá, Seabra? Tá difícil. Vai estar em condições de ser utilizado com mais frequência, mesmo nessa batida de
a cada 3, 4 dias. A gente sabe que os jogadores que passam muito tempo na Europa, quando eles vêm para o calendário do futebol brasileiro, que tem 20, 25 jogos a mais do que eles são acostumados a jogar lá, muitos deles têm lesões no primeiro semestre. Isso é verdade. Eu não li nenhum estudo, mas eu trouxe um vídeo no canal que eu vou deixar no card aqui, que é sobre ele ter poupado jogadores aí no começo. Eu trouxe exemplos aí de jogadores que vieram da Europa de outras rotinas de jogos, de quantidade de jogos, e acabaram se machucando, né? O caso do Felipe Coutinho e um jogador do Corinthians, que é o Kleber Santana, eu não lembro o jogador, mas que acabou se lesionando também. Isso aí é um fato conhecido no futebol. Então a gente está cuidando dele nesse sentido, para que ele vá se colocando, ele está quase numa forma perto da ideal, mas também que ele consiga render no jogo e ter tempo de se recuperar para estar inteiro para o próximo jogo. Então, isso é importante. O Ramiro é um jogador... Cara, tudo bem, o Wallace não pode jogar, a gente entende, a justificativa dele é aceitável, só que tem uma parada aqui que é bizarra, porque se o jogador que está na frente para receber uma oportunidade para jogar é o Ramiro, tem alguma coisa muito errada no Cruzeiro, cara. Tem alguma coisa muito errada, porque não é possível que ele esteja na frente. O Cruzeiro contratou 3 volantes nessa janela. Então significa que o setor não estava correspondendo, não agradava, né? Cara, se o Ramiro é a primeira opção, tem alguma coisa errada. Ele vai falar do Ramiro aqui, eu vou dar o play, e aí vocês vão ver que não faz sentido nenhum. Que tem consciência tática, treina em alta intensidade, numa circunstância... O Ramiro é um jogador que tem consciência tática e treina em alta intensidade. Cara, assim, só o Seabra acredita nisso, cara. Nem o Ramiro acredita nisso. Essa coisa que o Seabra tem, que ele é um cara acadêmico, né? Até os amigos meus estavam comentando ali, agora, antes de eu gravar o vídeo. Eu acho que ele é muito apegado a esses dados, e o futebol, às vezes, o feeling que você tem que ter é do dia a dia, do jogador que entra em campo, campo e bola, é muito mais... estatística ajuda a você tomar decisões, mas ela não pode ser o único balizador. E, cara, essa do Ramiro aqui é um exemplo. Ele já fez isso outras vezes com palácios, métricas de intensidade. Cara, não dá, bicho, não dá. Ramiro, jogador de intensidade no treino e consciência tática. Aonde a gente tá vendo o jogo, sabe? Todo mundo tá vendo o jogo e sabe que não é verdade. Ele pode, os números dele podem demonstrar isso, mas a verdade é que, um exemplo, o João Marcelo no jogo contra o Boca Juniors fez um jogo ruim. Só que os números dele mostram que ele fez uma partida fantástica. Então, assim, se você analisar só pelos números, cara, você não vai chegar no resultado que você tinha que chegar. O Cruzeiro investiu um dinheiro aí no Peralta. Cara, se ele tiver condição, igual o Samuel falou, se ele tiver condição de correr, se ele tiver... você não pode jogar, não, por quê? Eu tô machucado, beleza. Mas você aguenta correr? Não aguenta. Então ele tem que jogar no lugar do Ramiro, cara. Não tem... Essa insistência dele com o Ramiro não dá pra entender. Contra o Vitória, que não tínhamos o William, ele entrou como lateral direito, e ele deu conta, defensivamente, tanto das ações pelo lado dele, com o Oswaldo, com as dobras que tiveram, quanto também pelas ações do lado contrário, que ele acabou fazendo uma boa função defensiva. Pela forma como ele trabalha no dia a dia, ele merecia uma oportunidade na posição dele. Cara, isso aqui pra mim foi o mais revoltante de tudo que ele falou. Ele vem treinando, jogou bem de lateral direito, é uma partida que o Cruzeiro tava com um a mais, que o contexto favorecia, e realmente eu não acho que ele comprometeu, mas, cara, por causa disso ele mereceu uma vaga no time. Então o que o Vitinho e o Japa e o Peralta estão fazendo no Cruzeiro, então, que eles não merecem uma oportunidade? Isso não existe, cara. Isso acho que é a pior coisa que ele falou desde que ele chegou no Cruzeiro aí, foi isso. O jogador tava bem nos treinos, ele merecia uma oportunidade na posição dele. Porra nenhuma, cara. Porra nenhuma. O Ramiro, você vai ficar dando oportunidade pro Ramiro, daqui a pouco vocês vão ter oportunidade de escalar ele, você vai dar oportunidade para ele em outro clube, porque sua batata tá assando, meu filho. E isso
falando de uma pessoa que te defende, hein? Uma pessoa que gosta de você, que vê potencial. Fujo dessas análises mais extremistas sobre o seu trabalho. Mas, cara, você tá dando munição pra quem não gosta de você, pra quem quer te ver longe do Cruzeiro. E tudo isso porque você não quer abrir mão de umas convicções que não fazem sentido nenhum. Tá certo? Hoje ele teve essa oportunidade. Teve situações em que desempenhou bem, teve outras situações que A situação que ele desempenhou bem foi antes dele entrar em jogo, né? Antes dele entrar em campo. Depois, só desastre. não. Isso faz parte do jogo. A gente vai avaliar o mérito de todos que estão na sequência. A gente tem acompanhado os treinos no dia a dia, como eu falo. Então, isso resultou na entrada do Japa hoje, porque ele tem tido uma sequência muito boa de desempenho. Cara, aí que entra outro ponto. O Japa, como que o Japa vai receber uma oportunidade? Como que ele vai aproveitar uma oportunidade? Eu falo dele, do Vitinho, sendo que eles não têm sequência nas oportunidades, entendeu? O cara tem que entrar igual ele entrou no jogo contra o Internacional. Se ele não resolver o jogo, a gente ele não vai ter outra chance. Enquanto o Ramiro, Lucas Silva e outros jogadores precisam de muito pouco para estar no time titular de novo, né? E assim, se depender de treinamento para o cara jogar, não, cara, você tem que ser um pouco mais objetivo. Você já deu várias oportunidades para o Ramiro e ele não correspondeu. Você tem que testar outras peças mais vezes. O jogador precisa de sequência, precisa de ritmo de jogo. Você mesmo usou o Japa quando precisava, num momento muito mais crítico de rebaixamento. Usou o Kaique no clássico lá na Arena MRV. Os dois jogaram muito bem. Estou falando do ano passado. Então, quando a situação favorece pro cara, que o time estava bem, o Vitinho vinha de gol, de assistência, o cara de repente some do time. E o Ramiro volta a ter oportunidades, assim, cara, bizarro isso. Tenho em treinamento e acho que ele correspondeu de forma interessante, apesar da situação adversa do jogo, logo depois que ele entrou, não teve muito tempo em igualdade no placar. Então, aos poucos, essas situações elas vão sendo oportunizadas em função daquilo que a gente vê não só nos jogos, mas vê nos treinos também. Não, isso é mentira, porque se você tá dando oportunidade pro Ramiro com base no que você tá vendo nos jogos, você tá ficando doido. Tá vendo outra coisa diferente de todo mundo aí. Com base no treinamento eu até aceito, agora com base nos jogos, cara, não existe isso, não tem como. Tem como o Ramiro não tá jogando mais do que os outros jogadores que a gente já comentou aí no vídeo, não. Contra o Vitória, numa situação que nós estávamos pressionando e estávamos com um homem a mais, naquele momento oportunizamos o Vital, né? Por característica nesse jogo. Ai, meu Deus do céu, eu tinha até esquecido do Vital. Até esquecido. Cara, esse negócio do Vital receber o Porto, o cara não jogava 7 jogos, por característica. Cara, o Vital não tem característica nenhuma. Ele, aliás, se você fosse olhar lá assim, fosse fazer uma cartinha no FIFA pro Vital e fosse colocar as características dele, você ia colocar lá assim, ele é rápido, ele chuta de fora da área, ele tem essas características assim, só que ele não executa elas com perfeição, nem com perfeição, assim, minimamente aceitável para ser titular. Ele tem isso aí, ele carrega esse rótulo, mas a gente nunca viu. A gente nunca vê. E você falar assim, eu vou pôr o Vital porque eu preciso de chute de fora da área. Eu preciso de... ele corta pra dentro pra fazer isso e aquilo. Mas na prática ele não faz, cara. Ele não faz. Então, assim... Porra, é por isso que o Vitinho, o Japa, ou qualquer outro jogador, o Peralta, precisam receber mais oportunidades. Porque o Vital a gente já sabe que ele é ruim, cara. A gente quer ver os outros jogadores aí, ver outras oportunidades. Estamos por colocar o Vitinho, uma característica de jogo diferente, tá certo? E aí nós vamos sempre considerando que a equipe é um organismo vivo e que a gestão das oportunidades tem que corresponder ao mérito do que os jogadores vêm apresentando, seja em jogo, seja em treino. Então, hoje foi um dia que, de uma forma geral, tivemos um desempenho individual abaixo
e vamos avaliando. Também tivemos alguns jogadores que atenderam a expectativa e vamos promovendo aquilo que precisa ser promovido em relação a treino, em relação ao jogo, sempre para a próxima partida. Você já tinha que estar fazendo isso há muito tempo já, cara, há muito tempo. Não é possível que você já não viu o suficiente desses jogadores aí para tomar essa decisão, para oportunizar, igual você gosta de falar aí, outros jogadores, né? Seabra, a diretoria buscou um jogador de seleção paraguaia, pagou 3 milhões de dólares e ele não foi relacionado para essa partida. O porquê disso? Ele não consegue entregar alguma coisa diferente ao invés de apostar sempre naqueles que são contestados pelo torcedor e todo mundo já viu aí o que eles podem dar ao time no momento? O Peralta é um jogador técnico e ele acabou tendo uma lesão também, e isso atrasou um pouco aí a preparação dele. E é um jogador que a gente espera contar, sem dúvida. Cara, isso aqui é loucura, porque, igual eu falei, se o Peralta ele aguentasse correr, se ele aguentasse ficar em pé, ele tinha que estar na frente de receber a oportunidade do Ramiro. Então, assim, galera, essa coletiva do Seabra me deixou bastante frustrado, assim, em relação ao futuro do trabalho dele no Cruzeiro. E eu acho que se ele não abrir mão, ele tem tempo ainda, mas se ele não abrir mão para os próximos 2 jogos aí de algumas convicções que ele tem, infelizmente o trabalho vai se encerrar. E uma pena porque vai ser por culpa dele muita coisa, as escolhas, as convicções. Mas eu acho que tem uma parcela de culpa da diretoria. Eu vou fazer um vídeo aí sobre o senhor Alexandre Matos. Mas por hoje é só. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa seu comentário, deixa sua opinião. Um abraço e até a próxima.